Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana nosso assunto o que é que eu tenho para dar. E falamos sobre o amor ontem e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a nossa responsabilidade na edificação, é o que eu tenho para dar. E esse é um assunto bem interessante e você vai andar comigo nesse processo e vai tentando identificar-se a si próprio, assim como eu fiz, tá bom? 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 é o nosso texto. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo falando aos Coríntios, né? Então, o que significa edificar? Eu creio que todos nós sabemos que edificar significa construir. A Bíblia, então, é muito clara quanto ao nosso chamado. Somos chamados para edificar. Edificar o quê? É claro que Paulo está falando sobre a igreja. Igreja não prédio, igreja povo, igreja gente, igreja eu, igreja você, que está aí do outro lado. Paulo está dizendo que ele lançou o fundamento. Esse fundamento foi lançado sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus, e que outro agora edifica. Este outro incluía seus discípulos mais próximos, como também eu e você. Contudo, ele nos deixou uma advertência, uma palavra de cuidado. Veja lá o que você vai fazer. Veja como você edifica. Então, diante disso, a gente vai tratar desse assunto. Como é que nós estamos entendendo a edificação da Igreja de Cristo? Por quê? Porque fomos chamados para edificar. E sobre o que é que nós estamos edificando, não é? E o primeiro ponto aqui é esse, né? Sobre o que? Jesus Cristo nos chamou para a edificação da sua igreja. Quando nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura, ele nos chamou para que o Evangelho chegasse ao mundo todo. Ao nos chamar, ele nos deu e deu àqueles que se aproximaram a incumbência de lançar os fundamentos para a edificação da sua igreja, as mesmas ferramentas. Portanto, não estamos edificando sobre um novo fundamento, mas sobre o mesmo fundamento que já foi lançado. Edificamos sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus, que significa o quê? Em primeiro lugar, não estamos criando uma nova igreja, embora possamos ter um nome na placa, na entrada aí temos, né, Igreja Batista. Continuamos filiados à única igreja existente. Qual igreja? A Igreja de Cristo Jesus. Jesus não vem buscar a Igreja Batista, a Igreja Assembleia ou qualquer outra igreja. Ele veio buscar os salvos. A igreja formada por todos aqueles que professam sua fé em Cristo Jesus. A Igreja de Cristo é una, portanto indivisível. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é a igreja mais bonita, mais pomposa, aquela que tem as melhores e maiores, isso ou aquilo, não importa. A fé e esse andar na fé é que vai levar a gente para o céu. Não estamos criando novas doutrinas, embora muitas vezes nós contextualizamos aos novos costumes, seja a linguagem, seja as roupas, né? Houve um tempo que a mulher não podia entrar numa igreja de calça comprida. Por quê? Porque tinha uma história aí meio tenebrosa. Mas a realidade de hoje é que a calça comprida é tanto roupa de mulher quanto de homem. Mudamos por quê? Porque é uma nova leitura deste momento da história que vivemos. Então, o Evangelho, ele fez e faz esses tipos de estruturas, e novas estruturas, sem que isso fira as doutrinas, para sermos relevantes a essa geração. Assim como o rei Davi foi com a dele.
A Bíblia ainda é a nossa única regra de fé e prática. Não estamos criando novas ordenanças na vida da igreja, né? A gente pode ter novas tradições, novas festas, né? E guardando aí o cuidado para não avançar sobre os princípios básicos da fé, são válidos, né? Contudo, Cristo nos deixou somente duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. E a gente faz isso hoje em obediência a Cristo. Podemos mudar o horário da IBD, do culto, do grupo pequeno, podemos nos vestir de maneira menos formal, usar uma linguagem mais coloquial, mas nós não vamos pregar um evangelho ou outro que não seja a palavra de Deus, que foi nos deixado pela graça e misericórdia do Senhor. Mas ainda assim estaremos nos instruindo a respeito do pecado e da graça de Deus. Segunda coisa, na prática edificamos a igreja através da mutualidade. Então uma coisa fica clara para nós, devemos nos edificar. O texto nos chama para a responsabilidade de crescermos como igreja. Lembra, igreja não é prédio, igreja é corpo, igreja é gente, igreja são pessoas. Como um só corpo. Eu devo crescer, mas não basta que eu cresça. Eu devo trabalhar para que o corpo do qual faço parte também cresça. E eu preciso entender isso. Paulo fala, e seja tudo feito para edificação, para o crescimento da igreja e o nosso crescimento. Com quem Paulo está falando? Com a igreja. Qual o motivo que levou a recomendar isso? Para que a igreja aprendesse e entendesse que tudo que ela faz é para um só propósito, levar ao crescimento e à edificação dos seus membros. Em outras palavras, aquilo que não edifica não serve. Se o que se faz na igreja não leva uma vida de maior maturidade, não serve. Toda ação da igreja deve ser planejada para a edificação do corpo. Se não promove a comunhão, a unidade e a paz, não serve. Se edifica só a própria pessoa, também não serve. Por quê? Porque o corpo não recebeu crescimento. Se aquilo que se faz num culto só promove entretenimento e é gostoso, é legal, mas não leva a uma maior compreensão de Deus, também não serve, porque perdeu um tempo útil que não levou à edificação da igreja. Se aquilo que eu faço é correto, na minha opinião, mas leva à divisão e facções na igreja, também não serve, porque ao invés de construir, destrói. Se estamos mais avançados em fé e espiritualidade, se você está mais maduro e tentamos incutir nossa forma de ver a outros sem que eles estejam preparados para entendê-lo, também não serve. Porque além de não edificar, eu vou criar muros que vão nos separar. A exortação e a correção são coisas boas para a igreja, mas não são feitas com profunda humildade de quem exorta. Vai ser ruim, não serve, porque a soberba impede que o outro aceite aquilo que você fala. Entendeu? Para edificarmos a igreja, e o último ponto aqui, é para que os sem Cristos vejam Deus sendo glorificado nela e os da fé sejam nutridos através dela. Você já se perguntou por que eu vou à igreja todos os domingos? Para ouvir mais um sermão? Porque eu dou meu dízimo? Porque eu devo ir à IBD? Do grupo pequeno? Se eu já sei de tudo o que acontece lá. Já tenho anos que eu conheço a profundidade disso tudo. Já conheço as passagens da Bíblia, a maioria delas. Por quê? Eu sei que muitos de nós já nos perguntamos isso em algum momento da nossa vida. E espero que você não esteja perguntando isso. Mas se você está, eu quero te ajudar com uma resposta para essa pergunta. E a resposta que eu encontrei, que me satisfez, está lá em Mateus 5,16, que diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As pessoas sem Cristo
sem Jesus, preciso de uma igreja madura, em crescimento e crescendo. Elas precisam de mim e precisam de você. Elas precisam achar luz em algum lugar para que se possam encontrar com Deus. Que grande responsabilidade, que responsabilidade maravilhosa de entender que a graça de Deus vai e quer me usar para o crescimento daquilo que é o grande propósito de Deus desde que ele fez o homem e a mulher lá no Éden, é levar a gente de volta para casa. E eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte. Queridos, nossa responsabilidade e desejo deve ser continuar a edificar essa igreja sobre os fundamentos lançados pelos apóstolos, mantendo então a forma pura e santa da igreja e admoestá-los a trabalhar e a pensar sempre na edificação de todo o corpo. Não estejam contentes em apenas se edificar e crescer, ganharem capacidades e entendimento, não se esquecendo nunca que o propósito dessa igreja é ser luz para aqueles que não conhecem o Evangelho e, ao mesmo tempo, um lugar que ofereça aos seus membros nutrição para a sua fé. Que Deus os abençoe hoje e sempre. E lembra que o balde, quando você enche de água, o nível que ele vai chegar é do mais baixo. Então, embora alguns possam estar mais alto do que o outro, lembra que Deus quer é que a gente chegue junto para a glória dele. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça, que Deus te dê essa capacidade de edificar-nos uns aos outros, para que Deus receba a glória e para que você veja a obra de Deus crescendo com seus próprios olhos. Em nome de Jesus. Amém e amém.